E olha só, mais uma revisão naquele jeitinho, trabalhando mapas mentais, que fica bem mais prático, né? Às vezes, o que o mapa mental traz, como é um mapa mental pronto, né? Que não foi você que construiu, às vezes tem até assuntos além do que a gente trabalhou na aula. Não tem problema. Antes sobrar do que faltar, né? Que nem ali, né? Quando a gente viu dos conjuntos, né? Tinha até um conjunto numérico que eles ainda não estudaram. Mas não tem problema. A gente pega um mapa mental pronto, já na internet, traz para trabalhar com vocês. Mas a gente espera que com o andar da carruagem e das aulas, vocês vão construindo os seus, né? É isso que a gente deseja para vocês, tá? Vamos lá, aula 2.2, a gente traz então agora a segunda mega revisão e vamos rever então as equações do primeiro grau e do segundo. Vamos lembrar aí. Durante a aula, nós falamos em testar a raiz. Agora, olha só, para resolver uma equação do primeiro grau, é importante que vocês saibam que nós temos dois membros. No primeiro membro, nós vamos trabalhar com aqueles números que estão acompanhados com as letras, nossos termos literais. No segundo membro, nós vamos deixar os números. É importante lembrar também o seguinte, toda vez que eu transitar com um número de um lado de um membro para o outro, esse número troca a sua operação matemática. E o mais legal é que também a gente pode resolver isso pelo raciocínio lógico, também, né? Então é uma das opções, principalmente na equação do primeiro grau, a gente pensar de maneira lógica, também chega-se à solução, a essa raiz, essa equação. Por quê? Porque o x é um valor desconhecido, né? Que a gente ainda não conhece, por isso que ele é chamado de incógnita, né? Pode ser qualquer letra, tá bom? A gente acostuma dizer x, né? Colocar o x, mas pode ser outra letra, pode ser y, z, w, com o que você quiser, tá bom? Aqui mesmo a gente tem um exemplo de A e B, né? Então também serve, beleza? Vamos na equação do segundo grau agora. Agora na equação do segundo grau, para resolução, precisamos de Bhaskara. E aí nós temos dois detalhes importantes. A equação ela pode ser completa, ax² mais bx mais c igual a zero, com o nosso a não podendo ser zero, porque se eu zerar a parte que tem x², a minha equação fica do primeiro grau. Só que eu não posso zerar o a, mas eu posso zerar o b ou o c, ou os dois ao mesmo tempo, aí a equação vai ser incompleta. E nas equações incompletas, nós temos uma outra maneira de resolver. É importante que na resolução das atividades, vocês usem esse mapa mental aqui do segundo grau, principalmente, para resolver algumas questões da aula, tá bom? Então a gente tem outras maneiras de resolver, né? Some-produto, que a gente vai ver aí na sequência também, nas aulas posteriores, tá bom? E com isso a gente faz essa revisão com vocês e claro que partiu a atividade de sala, então agora tá com você, tá? Agora aquela brincadeira, tá com você, né? Tá com você. Agora é de vocês o protagonismo, porque tentem resolver as atividades, troquem ideias com os colegas, porque na sequência a gente volta com as correções, explicando tudo direitinho, porque se ficou alguma dúvida, a gente tira nesse momento. Isso. Junto com isso, a resposta do Brincando com os Números vem na sequência, né? E no mapa mental, né, teve umas 3 questões ou 2, não sei, que envolvem equações do segundo grau, tanto a completa como a incompleta. Assim, vamos tentar também seguir o comando, tá? Se lá falou assim, resolva sem usar a fórmula de Bhaskara, tenta resolver sem usar a fórmula de Bhaskara. Ah, mas dá para fazer por Bhaskara? Dá. Mas tenta fazer sem usar, para você já ir treinando também novos caminhos. Porque no Enem, nós não falamos, né? Só são 3 minutos por questão. Se você for 3 inventar minutos por questão. Se você for inventar demais, aí vai dar ruim. Vai dar ruim. Não, a gente quer que dê bom. Então vamos lá, vamos buscar caminhos, meios para a gente chegar nas soluções. Agora é com vocês, até já. Estamos de volta. Já chegamos. Vamos lá, resolvendo as atividades de sala, tirando as dúvidas. E aí, como foi para vocês? Difícil? Foi bom? Também não foi fácil? É porque tem hora que além de não ser fácil, ainda é difícil. Ainda é difícil. Tem tudo isso, né? E aí, a gente consegue tirar essas dúvidas agora com vocês. Vamos lá, então. Questão de número 1, pega, vamos ver.
o valor de x na equação 2x mais 15 igual a 25 é... Qual o valor de x? Temos duas maneiras de resolver. Podemos ir por testes, né, testando alternativa por alternativa, ou podemos resolver a equação. Vamos fazer os dois modelos? Vamos, das duas Dos formas, dois né? jeitos? Primeiro, usando o raciocínio lógico. Isso. Qual é o número que multiplicado por 2 soma 15 e vai dar 25? Bom, eu sei que para dar 25 tem que ser 10. 10 mais 15, né? Uhum. Então, bom, se multiplicou por 2 e deu 10, então quer dizer que é 5. Certo? É porque 2 vezes 5... 10. 10 mais 15... 25. 25. Se fosse a gente pensar só aqui, né? O 2x, ele dá 10, né? Ele dá 10. Só que a gente está pensando no x, No x. e não no 2x. E esse é um cuidado, né? Porque na alternativa tem o 10. Aí eu podia pensar assim, bom, então 2x é igual a 10. Beleza? Agora vamos resolvendo pela equação? Então vamos lá, a gente tem 2x mais 15 igual a 25. No mapa mental dizia que letras de um lado no primeiro membro e números no segundo então membro. Esse 15 a gente tem que passar para lá. Isso. O 25 já está do outro lado, deixa quieto, né? Fica lá. Mais 15 eu vou fazer? Menos 15, beleza? Então 2x é igual, 25 tira 15? 10. 10, né? Aí vem aquela troca de operação, né? Tá multiplicando, vai passar para o outro membro dividindo, né? 10 dividido por 2 vai dar? 5. 5. Uau. Uau! Pronto! Resposta correta é a letra A. Você viu? Aí assim, é importante também o quê? Cheguei no Enem, tô falando de Enem, né? Uhum. Cheguei na prova, numa atividade, eu não consegui resolver de jeito nenhum, não desiste, vai por tentativa, vai testando. Na parte de equação tem essa vantagem, você pode testar os valores. Beleza! Vamos de questão número 2, bora Vamos. ver? Que? Vamos lá então. Resolvendo agora uma equação do segundo grau. Pensa. As raízes são... E aí, Qual é a equação? 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. Daí, olha só, nós já sabemos, e é bom que vocês anotem isso agora já, porque você tem que saber disso. Toda vez que eu tiver uma equação incompleta em C, uma das raízes sempre vai ser 0. Mas aí eles vão pensar, o que é C, meu Deus do céu? Oxe, mas estava no mapa mental. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tem que pensar assim, ó. Quais são os números que elevado ao quadrado multiplica por 2, entendeu? Eu tenho que pegar um número, por exemplo, 0. Eleva o 0 ao quadrado, dá 0. Multiplica por 2, 0. Menos 6 vezes 0, 0. Então, uma resposta já é 0. Então, o zero é invocado, né? Tu pega qualquer número e multiplica então, por ele. risca ali, professor Maurício. Risca a letra A, risca a letra D e risca a letra... Risca a faca? E risca E. Se 0 é uma das respostas, a outra ou é 3 ou é menos 3. E não pode ser mais ou menos 3, será? Pode ser 3 ou menos 3. Não. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é o 3 ou é o menos 3. Tananã, tananã, tananã. Eu ainda tô lá no Natal. Eu ainda tô lá no Natal. A gente acabou de chegar de férias, né? Aí a gente tá ainda pensando no final de ano. B? Vamos tentar então? Vamos experimentar? Vamos pelo raciocínio lógico experimentar o 3? Então, no lugar do x, a gente tem que colocar quem? 3, né? Vamos tentar. 2 vezes um número ao quadrado menos 6 vezes esse número tem que dar 0. Que número é esse que a gente vai experimentar? 3. Certo? Vamos ver se deu certo? Vamos lá. 2 vezes 3 ao quadrado. 9. Menos 6 vezes 3. 18. 18 igual a 0. 2 vezes 9? 18. 18 tira 18, 0. Ah, então deu certo, então é o 3, com certeza. Correta é a letra B, 0 e 3 como resposta. Isso. Quem tentou o menos 3 vai ver que não deu a resposta correta, porque quando a gente coloca menos 3 aqui, ó, menos com menos vai dar mais. E aí vai ficar 18 mais 18, que vai dar 36 e não é a resposta correta, tá bom? E alguns, professora, fizeram
usando lá no mapa mental, que tem lá o modo de resolver a equação incompleta. Tem também. Dessa daí. Mais na frente a gente faz, né? Acho que vamos deixar ela por aí com vocês. A gente vai fazendo só por experimento agora, né? Beleza? Vamos de pergunta número 3, olha lá. As raízes da equação abaixo são x1 e x2. Aí tem uma observação, onde x1 é o menor valor de x e x2 é o maior valor, né, para ficar na ordem. X ao quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. Aí a pergunta é, o valor da expressão 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 é menos 1, é 3, é 4, é 12 ou é 10? E aí, minha gente, meus amigos, aqui a gente tem uma equação de segundo grau completa. Qual é o único jeito de resolver, professor Maurício? Bhaskara. Então agora, olha aqui, a gente vai conversar com vocês um pouquinho aqui, ó. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. A gente vai resolver essa equação usando a fórmula de Bhaskara. Se vocês não conseguirem acompanhar ou não lembrarem, a gente vai ter uma aula que vai ensinar tudo direitinho como fazer. Essas aulas de revisão é só para a gente dar aquela acelerada, ver o que vocês estão lembrando e, claro, já ir ensinando para vocês. Mas lá na frente, não sei em que momento, lá dentro da unidade 1, a gente vai estar trabalhando isso aí bem passo a passo com vocês, tá bom? Olha lá, falou lá. Eu sei. Já sabe fazer. Já sabe fazer. Já aprendi. No nono ano eu fiz um monte. Vamos fazer junto? Vamos relembrar? Então, olha lá. Primeiro, a gente precisa saber quem é o A, quem é o B e quem é o C. Vamos lá? Quem é o A? O A é 1. Quem está com X? Ao quadrado. Então, o A vale 1. Quem é o B? O B é quem está com X, vale menos 3. Menos 3. E quem é o C? O C é quem está sozinho, menos 4. Menos 4. Primeiro, a gente vai calcular o nosso delta, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, quando a gente calcula o delta, o valor de delta B ao quadrado menos 4AC, a gente já está resolvendo um pedacinho da fórmula de Bhaskara, tá? Vamos lá? Delta vai ser igual. Quem é o B? O B é menos 3. Ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos substituir. O B é menos 3, o A é 1 e o C é menos 4. Vamos lá, então, meu delta vai dar menos 3 ao quadrado. 9. 3 vezes 3, 9. Menos com menos, mais. Menos com menos aqui vai dar positivo. 4 vezes 1. 4. Vezes 4. 16. 16. 9 mais 16? 25. 25. Beleza? Esse é o nosso delta. Agora vamos de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o A. Aí ele deve estar pensando, ui, ai Jesus, vamos lembrando, tá? Quem é o B? Quem é o delta? E quem é o A? Vamos lá, vamos substituir? Quem é o B? Menos 3. Olha aqui, é daqui que eu pego, tá? Menos 3. Quem é o delta? 25. É daqui que eu busco. E quem é o A? O A é 1. O A é 1, tá? Vamos lá, menos com menos. Mais. Então vai ser 3 mais ou menos. A raiz de 25? 5. 5 sobre 2 vezes 1, que é 2. Agora chegou aquele momento de fazer o x1 e o x2. Ou seja, um a gente faz com valor positivo, o outro a gente faz com valor negativo. O x1 vai ser 3 mais 5. 8. 8 dividido por 2, ó. 3 mais 5 dividido por 2. Então vai ser 8 dividido por 2? 4. 4? Então essa é a primeira resposta? Isso. 3 mais 5 vai ser 8 por 2, que vai dar 4. O valor negativo vai ser 3 menos 5 por 2. 3, eu devo 5 e só tenho 3 para pagar. Vai ficar devendo 2. 2 por 2, que vai dar menos 1. Beleza? Então chegamos a 4 e menos 1. Vamos agora, a gente vai ter que pegar um pouquinho da página do Se Liga no Enem aqui para resolver, porque tinha que ter deixado uma página em branco, né? Isso. Beleza? Então, meu Deus do céu, é muita coisa, enchemos a lousa, mas é assim mesmo, para resolver uma equação pela fórmula de Bhaskara, dá um pouquinho do que fazer, um pouquinho de trabalho. Ele quer 2 vezes o x1 mais 3 vezes o x2. Vamos lá? 2 vezes o x1 mais 3 vezes o x2. E aí, a gente tem que pensar que o x1 é quem? É o menor valor. Então é o menos 1. Menos 1. Então, x1
É o menos 1. 2 vezes menos 1, mais 3 vezes o x2, Quatro. que é 4, né? Usando já as respostas, tá? 2 vezes menos 1. Menos 2. Menos 2. Mais 3 vezes 4. 12. 12. Eu devo 2, mas eu tenho 12 para pagar, ainda fico com um saldo de 10. Então a resposta correta é a letra E. E a galera vai ao delírio, sofrendo, já começaram a sofrer já. Já? Mas a gente não. tem que dar a introdução ao ensino médio aí, né? No primeiro ano aí, a gente sabe... Negocinho desse aqui. Quem lembra do nono ano, todo esse passo a passo aqui já sabe que é isso mesmo. Primeiro a gente vê quem é A, B e C, depois a gente acha o delta, B ao quadrado menos 4AC. Depois a gente coloca na fórmula de Bhaskara aqui, menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A. Aí, o que acontece? Vamos achar x1 e x2. Só que aqui ele não queria só isso, ele ainda queria resolver ainda uma expressão. 2 vezes x1 mais 3 vezes x2. E aí tem um detalhe importante, né? Porque assim, durante as aulas, não importa pra gente, quando você vai achar o x1 e x2, se você faz primeiro mais, primeiro menos, não importa. Mas você viu lá na observação, quando for resolver a expressão, o x1 é o menor. Quando for colocar no gráfico, o x1 é o menor. Sempre vai ser o menor, porque é uma escala de grandeza, uma ordem de grandeza. Então, quando eu coloco na reta, o menor vem primeiro. Né? Então, é um detalhe importante esse aí. Isso aí. E claro que ainda faltou uma questãozinha para resolver, que é o Se Liga no Enem. Vem junto, vamos lá. A pergunta de número 4. Sabendo que para determinar as raízes de uma equação no segundo grau, temos que usar a fórmula de Bhaskara e que o primeiro valor a ser calculado é o delta. Aí a pergunta, atenção, olha o comando. Qual o valor do delta da equação x ao quadrado mais 8x menos 9 igual a 0? Ele quer o valor do delta. Deixa eu perguntar para vocês. Se ele quer o valor do delta, a resposta pode ser, por exemplo, na letra D, 9 e 1? Não, ou na letra E, 9 e menos 1? Não, ele quer uma resposta só, né? Ele só quer o delta. Então isso aqui não serve como resposta. Ou é A, ou é B, Isso. ou é C. Vamos lá no delta, então? O delta é... B ao quadrado menos 4AC. Vamos lembrar agora quem é B, quem é A e quem é C? Olha lá, quem é A? O A é 1. O A é 1, é quem está sempre com o x quadrado. Quem é B? O B é 8. Quem é 8? Quem está com x. E quem é C? O C é menos 9. Quem está sozinho. Beleza, uma vez que eu sei quem é A, quem é B, quem é C, é só substituir, né? B ao quadrado. Vai ficar 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 9. Fica a dica, quando tem número negativo, a gente coloca entre parênteses, tá certo? Vamos lá, então. Delta vai ser igual a quem? 8 ao quadrado. 64. Mais, né? Menos com menos? Mais. 4 vezes 1? 4. 4 vezes 9? 36. 36. 64 mais 36? 100. 100. Então, esse é o valor do delta. Aqui ele não queria que você encontrasse as raízes, ele queria apenas o valor do delta, tá certo? Beleza. Então parou aí mesmo, não avançaremos porque não está falando de raízes, está falando do valor de delta. Nessa anterior aqui, a gente não podia parar aqui no 25, né? No delta aqui, ó. Por quê? Porque ele estava falando de raízes, x1 e x2. Nesse caso aqui, já ficou mais fácil, mais tranquilo, porque ele quer só até o valor de delta. E aí eles ficam se perguntando, mas sempre vai ter que fazer isso, resolver tudinho e para achar as raízes? Não. Vocês viram no mapa mental que a professora circulou no finalzinho lá, aquela soma e produto? Dá para resolver também, mas assim, olha só, não vamos adiantar ali a caminhada. Vamos treinar o delta. Claro que essa aula não é para isso, essa aula foi só mesmo revisão, só que na atividade tem que fazer alguma coisa para poder desenvolver um pouquinho. Mas é importante que nas equações, tanto do primeiro quanto do segundo grau, vocês façam. Quanto mais vocês resolverem, mais vocês vão aprender. Olha aí, então
claro que vai ficando fácil à medida que a gente vai acompanhando e entendendo, né? As aulas vêm aí trazendo isso para vocês. Essas primeiras de revisão... É a segunda aula também, dá tempo de isso, esquentar. e a gente sempre dá aquela aceleradinha, às vezes em algum assunto, em algum exercício, mas tudo isso vai ser ensinado passo a passo na sequência para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Vamos de brincando com os números, agora de se liga no Enem. Brincando com os números, a pergunta era lá, né? Qual é o número, todo número multiplicado. E eu não sei se eles ficaram atentos, mas teve lá umas equações que nós resolvemos, tanto na revisão, na aula de revisão, quanto na aula mesmo, que tinham, né, um 2x ao quadrado menos 10x igual a zero. Que aí, para resolver, nós colocamos no x lá um número ao quadrado, multiplicou por 2, deu um resultado. Depois pegou 10 vezes esse mesmo número e deu o mesmo resultado. Então, esse número qual é? Qual é? Vamos ver? A perguntinha era, pense e responda na charada matemática. Tente multiplicar esse número por qualquer outro. Tá aí, pega um número qualquer, pensa no número. Multiplica por esse número aqui. A resposta é isso. Agora pensa em outro número. Multiplica por esse número de novo. A resposta é a mesma. Sempre a mesma? Sempre a mesma. Que número vai ser esse? E aí? O número é... Muito bem! O número é... Zero! Claro, né, gente? Olha aqui, todo número multiplicado por zero, o resultado vai ser sempre zero. Zero, né? Teve gente que pensou no 1, mas o 1 não, porque se eu multiplicar 2 vezes 1? 2. 2. E se eu multiplicar 10 vezes 1? 10. Ah, e se eu multiplicar 100 vezes 1? 100. Então dá sempre o mesmo número e não o mesmo resultado, isso, né? é um detalhe importante. Dá sempre o próprio número, o mesmo número que eu usei. Mas não é o mesmo resultado. Porque a pergunta era sempre a mesma resposta, sempre né? A mesma sempre resposta. A mesma resposta. Que número é esse? Só pode ser o zero. Porque o zero, à medida que você for multiplicando por qualquer valor, resultado zero. Muito sempre bom, zero. né? Boa essa charadinha? Beleza. Gostei também. E assim a gente vai sempre instigando o raciocínio lógico de vocês. Vocês têm que tentar resolver. E o bom é que eles chegam em casa e ficam fazendo, né? Com o irmão, com o pai, com o parente, com o primo, com o vizinho. É isso mesmo. São as charadas matemáticas do Brincando com os Números. E aí nós já temos acumulado, atenção, segunda aula nós temos acumulado ideias de potenciação, ideias de radiciação. Para quem já lembra, perfeito. Para quem não lembra, não custa nada em casa, 10 minutinhos, né? 15 minutinhos, olha alguma coisa lá. Aí vimos conjuntos numéricos. Falamos dos naturais, dos inteiros, dos racionais, irracionais e dos reais. Apareceu até um tal de complexo. Não, deixa essa... ali, mas tinha lá um complexo. E agora vimos equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Equação do segundo grau completa, incompleta, fórmula de Bhaskara. Vocês viram que foram 2 aulas cadenciadas, tranquilas, mas que se você for olhar a sobrecarga, né? Isso, a sobrecarga de conteúdo já está bem ali. Claro que esses 5 conteúdos vão ser desmembrados em aulas posteriores, para que vocês possam entender melhor. Isso, a gente ainda vai fazer isso com vocês. Mas o legal é, ainda temos mais 2 aulas de revisão, tá? A gente vai trabalhar mais assuntos ainda com vocês do fundamental, que é a base, como já foi falado, né? Tudo que você aprendeu até o 9º ano te embasa, né? Te dá uma construção sólida para o restante. Então a gente vai sempre estar trazendo isso como resgate, porque a gente não pode avançar o 1º ano do ensino médio, o 2º, o 3º, sem você estar bom na base. É isso que a gente quer, né? Fortificar, fortalecer a base de vocês para a gente avançar e aí avançar com sucesso. Sem você ficar pensando, quando a gente estiver falando e precisar de uma raiz, o aluno já sabe o que é? Já lembra? Que é uma raiz. Lá pelas tantas a gente está trabalhando um outro assunto, precisou de equação do primeiro grau? Já sabe resolver. Já sabe resolver. É isso que a gente quer, tá bom? Tamo junto então, essa foi a segunda aula. Temos muita coisa pela frente, o caminho é longo, mas a vitória é garantida, né? Já tá lá. Beleza, então fica aqui como sempre, aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!